Batman número 3 da primeira fase da Abril foi publicado aqui em setembro de 1984. E como todas as outras capas desses 10 números dessa primeira fase da revista, ela é bem colorida, né? Abril chamava atenção, assim, gostava que chamasse atenção nas bancas, o que era bom por isso. Eu só não sei se dava a impressão pro pessoal que era uma história divertida igual do seriado de TV, né? Quando o tom das histórias dentro era muito mais séria, né? Mas é algo curioso dessas 10 edições dessa revista, né? E a primeira história que abre mais uma clássica, assim, desenhada pelo Jim Aparo, um argumento do Bob Haney, onde vai ter o Batman, ele vai estar enfrentando duas caras, né? O próprio título na capa já entrega, mas o que eu acho legal é que é o Batman super detetive, assim, né? Começa com esse caso aqui que tem um cara que se afogou dentro do carro e o motorista saltou antes e chamou a polícia, e o Batman analisa a situação e fala, não tinha como o motorista ter escapado e o patrão dele não, esse motorista é o assassino, então ele vai juntando provas, assim. Aí ele descobre uma espécie de conspiração, assim, que tem outros empresários que fazem parte de uma associação, comprovações de uma empresa, e todos eles estão sendo mortos, né? Daí depois ele descobre que dessa lista tem o Arqueiro Verde, né? Que eu nem lembrava que o Arqueiro Verde foi milionário um dia, tal. Aqui ele já não era, né? Ele falou, eu perdi toda a grana, mas eu comprei essas ações muitos anos atrás, tal. Até tinha esquecido. E depois eles tentam matar o Arqueiro Verde também. E aí vai os dois juntos investigar, né? Uma história, acho que do meio dos anos 70, né? Você tem um Batmóvel super anos 70 que eu acho sensacional, assim. E eles descobrem que a pista vai levar eles lá para a Suíça, né? Por isso que eles estão lá esquiando na capa, tal. Acho que é uma coisa que aconteceu muito nessas histórias antigas, né? Os heróis eles saltavam de um continente para o outro conforme a necessidade, né? Estou investigando esse crime, agora vou lá para a América do Sul, para a Suíça, ou para a Ásia, e tal, e fico uma semana lá investigando, né? Era outro senso de urgência, assim. Então o Arqueiro Verde e o Batman vão lá para a Suíça e correm atrás lá de descobrir quem estava matando os caras. No final é o duas caras que estava tentando pegar toda aquela grana para investir numa clínica e tentar consertar o rosto dele e tal. Então vai ter uma luta entre os dois, assim, na neve e tal. No final o duas caras vai cair lá no penhasco, o pessoal vai achar que morreu e tal, claro que não, tal. Mas história divertida e bacana, tal. Acho que foi republicado uma ou duas vezes por aqui, mas essa menos, tal. Que foi mais republicada a história final dessa edição, que é do Neal Adams, né? Aí vai ter uma historinha curta aqui do Caçador, história de 5, 6 páginas. Eu acho legal como os desenhos são bem feitos, né? Mesmo quando são essas histórias tapa-buraco assim pequenininhas, tal, dessa fase, é super detalhado, né? Perde bastante aqui em formatinho, né? Contém muitos quadros, mas é uma arte bem legal. Aí no meio vai ter a continuação de Camelot 3000, né? Essa foi a primeira publicação dessa minissérie, e eu gosto de ver todas as vezes que isso foi publicado, né? Porque cada uma vai ter umas diferenças, principalmente diferença de cor. Depois sair mais recentemente em formato americano, Abril republicou, acho que sem cortes, numa minissérie avulsa, tal, mas aqui na revista. Mas mesmo aqui, eu acho que mesmo entre essas duas edições vai ter algumas diferenças de cor também. Então eu gosto de ficar comparando cada uma delas. Depois outra historinha curta, que é do Retalho. É engraçado que eu estava vendo onde que isso foi publicado. Tinha saído uma revista de Ebal só desse Retalho aqui. Então parece que ele teve uma certa relevância. Que é uma história legal, que ele tá batendo num pessoal que estava roubando os túmulos lá, e a estátua no final cai em cima dos ladrões, assim. Depois tem um textinho avisando, você vai descobrir mais sobre o Retalho depois, tal, aguarde. E aí a outra história, que não é da capa, mas acaba sendo a história mais famosa dessa edição, porque eu acho que é a primeira que tem a parceria do Denny O'Neil e do Neal Adams, né? E vai ser naquela fase também dos anos 70 que tinha muita história de terror do Batman. Eles estão aqui no México, tal, no Dia dos Mortos, tal. O Bruce Wayne foi convidado
sei lá, uma festa de executivos, coisa e tal, e começa a investigar uma série de assassinatos ou tentativas de assassinato e tal. E descobre que tem esse casal aqui que está plantando umas flores alucinógenas, muito loucas assim. Só que eu acho que essas flores eram mais do que só alucinógenas, né? Porque mantinha esse casal vivo, assim. Tem uma... O Batman ele é até preso depois, porque ele fica doidão aqui com o cheiro das flores, vendo alucinações. Mas ele consegue escapar tal, e taca fogo nessa plantação de flores. Aí o casal desesperado vai atrás e acho que conforme as flores vão queimando ou eles vão ficando desesperados que perderam as flores, também tinha algum efeito de manter eles jovens, né? E termina com eles assim, virando velhinho até se decompor e o túmulo deles, assim. História bacana, eu gosto bastante dessa fase da revista, sempre tem umas coisas, como aqui no começo, Abril não publicou o Batman que saía nos anos 80, né, quando ela lançou essa revista, pegou muita coisa clássica, né, mesmo que a Ebal tinha republicado, e por causa disso sempre tem bastante história legal nesses primeiros 10 números do Batman da Abril.